Boa noite, igreja, paz do Senhor. Essa palavra aqui que hoje o Senhor deu para nós é dentro mesmo na linha de nós sermos esticados por Ele. Mas hoje, Ele vai falar sobre fé, dando uma outra, trazendo um entendimento para a gente que possa chegar. E às vezes não colocamos em prática por falta de algum entendimento, alguma coisa que precisa ser destravada dentro de nós. E o Espírito Santo sempre está trazendo algum entendimento para que, às vezes, a gente não precisa de repente ir num analista, num psicólogo, para de repente cair uma ficha de algo que você estava convivendo, precisava de um profissional para falar para você, e você, caramba, é mesmo. Nós temos aquele que é o Espírito Santo, que Ele está querendo nos revelar as coisas ocultas. E toda a palavra dele tem esse objetivo de estar sempre nos clareando, abrindo a nossa mente, para que a gente possa verdadeiramente entrarmos dentro do reino de Deus. Viver dentro do reino de Deus aqui nessa terra, que é possível, amém? Amém. Então hoje nós vamos sair muito mais felizes daqui. Porque o Espírito Santo quer que você seja uma pessoa alegre, feliz, tenha paz e viva a justiça dele. Abra sua Bíblia em Isaías 43, versículo 2. Vamos começar muito. Amém? Pode olhar para a televisão, tá, gente? Não tem problema. Isaías 43, versículo 1 fala assim: Agora, porém, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, eu te livrei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Amém? Coloca a tua mão no coração, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus meu Paizinho, te agradeço por essa noite, por a palavra que tu tens para nós, Senhor. Que teu Espírito, Pai, possa fluir essa noite aqui nas nossas vidas, Senhor. Porque queremos ser modificados, transformados, restaurados, mudados de dentro para fora, Senhor. E quem faz essa mudança, Pai, é o teu Espírito. E eu já te agradeço, Pai, por tudo aquilo que tu vai fazer essa noite aqui. Tenha liberdade, que os nossos corações, nossas mentes estejam totalmente voltados para ti, Pai. Ligado, Senhor, no Senhor. Jesus Cristo, obrigado por essa noite que tu preparaste para nós. O Senhor já preparou para que nós possamos receber a porção que o Senhor já separou para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, queridos, a fé determina a forma que nós vivemos. A fé determina a forma como nós vivemos. A fé, ela é importante para nós ter uma visão de eternidade. Amém? Todos creem aqui na salvação? Nós estamos falando de eternidade. E também determina como você vai viver aqui na terra. A fé, ela olha o eterno, mas olha também para a maneira que a gente vive aqui da terra. A palavra do Senhor em Abacuque fala: o justo viverá pela fé.
E a palavra do Senhor, ela está nos direcionando a uma conduta pela fé, caminhar pela fé. Essa palavra aqui, Isaías 43, ela fala, nos motiva, nos induz a uma postura perante o Senhor, perante a nossa vida. No versículo 3, quando ele fala, né, que fala do Salvador, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador. Naquela época, Salvador, eles não estavam pensando em eternidade. Ali o Salvador era aquele que ia livrá-lo, que ia dar condições climáticas para eles viver, não faltar, sabe, a comida, né, as plantações. E ele chega e ele afirma: eu sou o seu Salvador. Ele está mostrando, dando uma direção para o povo: você tem um Salvador. E aí ele não para por aí. No versículo 2, voltando, ele já fala sobre livramento. E aí ele já dá uma promessa: que eu vou te livrar das águas, do fogo, como a gente leu aqui. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Ele não fala que, olha, se passarem. Ele afirma: vai passar pelas águas, mas tenha bom ânimo, você não vai submergir, eu estarei contigo. Então ele está aqui nos orientando o povo para olhar para ele, para que não tire os olhos dele. Calma, você vai passar. A palavra diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, então, aqui ele está falando: passareis pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo rio, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então ele está falando aqui de dias difíceis. Ele está falando de situações difíceis. Ele está falando aqui de coisas que nós não gostaríamos de passar. Mas ele está pegando e falando assim: olha, eu vou estar contigo. Você vai passar, sim. O mundo tereis aflições, sim. Mas eu vou estar contigo. Para que a gente possa olhar, saber que você não está sozinho, eu não estou sozinho. Amém? Gente, isso aí, ele está nos conduzindo, moldando a nossa mente, o nosso modo de pensar, para que quando a gente tiver situações assim, a gente não ficar como pessoas que não conhecem a Deus, mas como pessoas que são direcionadas por Deus. Estão me entendendo? Amém? Ninguém está dormindo não, né? Não, até agora não vi ninguém dormindo, mas se eu ver, eu vou chamar pelo nome. Ou então, o visitante, para de dormir. Brincadeira, gente, calma. Vai ter mais um visitante dessa igreja. Brincadeira. Né? Seguindo. E aí, no versículo 1, aí ele fala: não tenha medo. Ele vai mais fundo. Não temas, porque eu te remi, eu te livrei, eu te resgatei, eu te libertei. Então ele está trazendo à memória aquilo que ele já fez. Não tenha medo, eu te remi. Por quê, amados? O medo, ele é incompatível com a fé. Concorda comigo? O medo, não dá para nós caminharmos junto com o medo. Ou você caminha com medo, ou você caminha com fé. Quando entra um, sai o outro. Concorda comigo? Não tem como nós caminharmos falando que temos fé, uma pessoa totalmente medrosa. Sim ou não? E 1 João 5,4 fala assim: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ninguém vence o mundo com medo. Amém, queridos? Nós precisamos entender
aí a gente entra em dois estágios que é onde uma das bases dessa palavra que eu queria entrar agora. Dois estágios bem distintos da fé. O primeiro estágio da fé é o estágio onde começa a ser trabalhado dentro de nós. A fé, ela primeiro precisa mudar dentro de nós, para que as coisas, as situações, aquilo que está ao nosso redor possa mudar. Não é o contrário. A gente não está na época de Tomé, vendo para crer. Primeiro acontece, aí eu vou crer. Não, é o contrário. Nós estamos na fase de viver pela fé. Viver pela fé é trazer aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Então, para que isso aconteça, eu tenho que mudar aqui dentro, aquilo que está aqui dentro. E aí que vem o grande problema, porque conforme for a nossa história, conforme for os nossos traumas, conforme foram as nossas frustrações, as nossas decepções, eu tenho aqui dentro uma formação de medo, de tristeza, de insegurança, de angústia, de incerteza, de não confiar. E aí, como é que eu vou confiar em Deus se eu tenho já vários traumas na minha vida, que já estou no módulo de autossegurança, de autoproteção, de montar muros, montar proteções, para que eu não me fira de novo? Porque a fé, ela nos leva para uma situação que a gente tem que mergulhar em Deus, crer, confiar, como eu já falei aqui sobre cortar a corda. É você crer, você cortar a corda sabendo que Deus vai te sustentar, você não vai se acabar. E a gente para muitas vezes nesse momento, que é o momento da decisão, que cada um tem que decidir, de decidir ter fé, confiar, ou decidir continuar se apegando naquilo onde eu posso me apegar. Então não adianta, que as coisas não vão acontecer se antes não acontecer dentro de nós. E o grande desafio do Espírito Santo é nos convencer disso, de que olhe para mim, olha para Ele, confia. A gente tirar os olhos daquela ventania, do ventaval, das ondas que estão ao redor, e fala assim: olha para mim, olha para mim. E aí é nessa caminhada que nós precisamos mudar, para que a gente possa viver o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus, visto, é viver por fé. Ele nos leva, Ele nos estica para esse lugar. Não adianta, querido, porque se nós não vivermos por aí, infelizmente você não vive o reino de Deus, eu não vivo o reino de Deus. Porque viver por viver, amanhã acordar, tomar café da manhã, ir para o trabalho, sabe, fazer as coisas, tudo, já não entrar no computador, isso é coisa do mundo, todo mundo faz. É o modo operante do mundo. Só que nessa caminhada, quando esbarrarmos por algo que nós não estamos esperando, qual vai ser a nossa postura? Se nós vamos dar uma resposta como fosse uma pessoa normal, mais um do mundo, ou se nós vamos colocar em prática o que está na palavra de Deus, assim como está aqui em Isaías: não temas, olha para mim, eu sou o teu Salvador. Você não vai se afogar, você não vai se queimar. Vai acontecer situações difíceis, mas tenha calma, tenha bom ânimo. Assim como o Senhor falou para vários: olha para mim. E hoje Ele está falando para nós: olha para mim. Então, como eu falei, nós não vamos ver resultados do lado de fora para depois crermos no Senhor.
Essa é a notícia ruim. O esticar de Deus é o seguinte: creia, depois você vai ver a minha glória se manifestar. Isso é difícil. Mas aqueles que passam por aí começam a mudar de níveis, vai sendo aprovado. E aí vão vendo, vão tendo experiências maravilhosas com Deus. Aí a gente fica daquele outro dilema: você quer ter experiências com Deus ou você quer ficar no módulo operante do mundo normal? Realmente nós queremos viver como homens e mulheres de Deus, vivendo pela fé? Porque, amados, se você falar assim, eu quero, prepara que você vai passar por situações para você ser esticado na sua fé. Só que quando a gente falar isso, a primeira coisa que vem é o medo. Ai, não quero não. Ah, não sei se vou aguentar. Mas, queridos, tu crê que Deus é o nosso Salvador, mandou o seu Filho amado na plenitude dos tempos para nos salvar, para mudar a nossa sorte, para trazer vida onde tinha morte, para nos restaurar, nos curar, nos libertar? Vocês creem nisso que eu acabei de falar, sim ou não? Amém. Só que tem mais. Não para por aí. Não para por aí. Não é só quando eu tiver a vida eterna, que eu for salvo, vai tudo. Não. Ainda tem dias de dores que nós vamos passar aqui. E a questão é como é que eu vou passar? Sofrendo, angustiado, quando não precisava passar, sofrer angustiado, porque nós não estamos olhando para eles, nós não cremos nele, nós não trazemos a existência. Uma coisa é certa: nós sofremos mais do que deveríamos sofrer. Nós sofremos muito mais do que deveríamos sofrer, porque nós não confiamos nele. Nós não confiamos. E aí a gente passa por um momento de angústia, desespero, que se a gente orasse, colocasse, sabe, começasse a trabalhar dentro de nós, a gente ia encarar esse gigante com uma outra postura, e a gente não ia passar desesperado, totalmente desestruturado, desalinhado, aflito por situações. Não estou querendo falar que situações que você vai passar, ah não, eu estou com o Senhor, Ele vai fazer tudo. Não, nós temos nossa responsabilidade, nós temos que fazer o que a gente deve fazer. A questão é a nossa postura perante Deus, a resposta que a gente dá para Ele perante as situações, como filhos amados, que crê no Pai amado, ou como desesperado, como se fosse uma pessoa que não conhece essa pessoa que a gente chama de Pai. Amém? Provérbios 24:10 fala assim: se te mostras fraco, medo, no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Foi isso que eu acabei de falar. Se na hora da angústia, na hora do problema, na hora da situação que você encara, se você se mostrar fraco, se você mostrar com medo e tudo mais, a tua força, ela vai escoar. Então o Senhor está falando: não temas, olha para mim, confie em mim. Não confie em você, confie em mim. Porque quando a gente olha para a gente, aí é por isso que a gente fica desesperado. Porque a gente vê as nossas limitações, a gente vê até onde a gente pode ir, e a gente se sente muitas vezes totalmente, sabe, fragilizado. Elton, senta, Elton, pode ficar calmo, deixa eu molhar, escuta a palavra. Está entendendo? E a gente fica nessa, e a gente fica em loops, como eu falei. Abre Isaías 30:15.
soberano Senhor, Santo Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Porque ele está falando o seguinte: a partir do momento que a gente encontra o Senhor, a gente tem a quietude, a confiança do Senhor. Só que a gente não quer. A gente não quer, a gente não aceita, a gente não coloca isso em prática na nossa vida. E ele fala: descanso. Já imaginou você, no meio da aflição que você está vivendo, você ter descanso? Só através do Senhor, não através de você. Porque quem olha normalmente vai falar assim: esse cara é maluco, essa pessoa é maluca. Não tá, vai logo falar assim: poxa, você é um irresponsável, está vivendo isso aí, você está descansando, está dando glória a Deus, parece que não está nem aí. Não. E é isso, é uma coisa que a gente precisa exercitar, queridos. Não julgar o outro. A pessoa, é chato, só vai dando, está dando só glória a Deus. A pessoa está exercitando a fé dela, ela está enchendo, ela está falando para ela mesma: eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Se eu não estou confiando, eu quero confiar no Senhor, eu quero confiar, quero viver pela fé. E aí a gente precisa entrar nesse módulo, amados. Porque o povo de Deus não está descansando. O povo de Deus não está tendo paz. As circunstâncias estão dominando. E se as circunstâncias estão dominando, a tua fé está recuando. E a gente tem que fazer esse movimento contrário. Eu colocar a minha fé nas circunstâncias. Para, a partir do momento que eu estou dentro de uma situação dessa e eu estou descansando, é porque eu estou confiando no Senhor. Eu estou exercitando a minha fé. Aí as coisas começam a acontecer ao nosso redor. Porque antes eu consegui dominar, eu tomei uma decisão e realmente eu pratiquei, e eu não deixei o medo dominar, e aí a fé ela começa a sair e ela muda as circunstâncias ao redor. Quando você descansa, é um sinal que você está exercitando a fé e você tem outros olhos para encarar a situação. Você não vai ter um olhar de desespero, um olhar de temor, de medo, um olhar angustiante, um olhar ansioso, porque esses olhares, querido, eles vão contaminar a maneira que você vê as situações. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou falando. Amém. O teu coração, ele vai chegar, vai sabotar a maneira que você enxerga a situação. As tuas emoções vão sabotar a maneira de você enxergar o problema. E aí fala aqui em Provérbios: se mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena a tua força. E aí você vai sucumbindo à situação. E você é vencido pelas situações. Aí daqui a pouco começa a desenvolver uma depressão, começa a ter placas na pele, problema de sistema nervoso, tudo mais, porque nós deixamos situações avançarem, o medo predominar, porque nós não deixamos ser trabalhado primeiro aqui dentro, para que as coisas pudessem mudar ao redor. E pelo contrário, elas não mudaram, elas que estão nos mudando, trazendo cada vez mais uma coisa horrível de encarar. Amém? Estão comigo? Abre Hebreus 4.
Vocês estão felizes? Vai te levar para um lugar lindo e maravilhoso. Ele quer nos mudar. Vamos no Hebreus no 3,17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Lembra da última palavra? Aqueles que murmuraram no deserto, aquela geração, não entraram no descanso do Senhor. Quando nós não colocamos nossa fé, agora aperta um pouquinho, em prática, nós somos incrédulos, nós não confiamos, nós não entramos no descanso do Senhor. E isso não é legal. Porque você quer agradar o coração de Deus? Fé. Se você não tem fé, se você é incrédulo, aqui é comparado àqueles que não entraram no descanso do Senhor, foram aqueles murmuradores. Então a gente não passa de um reclamão, de um murmurador, porque a gente não muda o nosso modo de pensar, de falar. A gente só reclama que minha vida está assim, as coisas não mudam, porque eu estou passando por essa situação, Deus não está vendo, Deus não está olhando para mim, olha aí de novo, e meu filho, e minha esposa, e meu marido, e é isso. E o Senhor está falando, cala-te, para de dar ênfase a essas ansiedades, essas angústias que está dentro do teu coração, porque se você não deixar o meu Espírito tratar dentro de você primeiro, não tem como eu gerar fé dentro de você, e você vai continuar sendo um murmurador. E a gente às vezes está olhando para aquele povo, que aquele povo caiu, ficou no deserto, aquela geração, entendeu? Como é que pode? Comentei isso na última pregação. Poxa, viram milagres, e a nossa geração, quantos milagres que a gente está vendo, e a gente age como tal, como pessoas incrédulas, que só reclamam do dia a dia, que não muda, não dá um voto de confiança para o Senhor, não chega e fala assim, hoje o dia eu vou entregar ao Senhor, vou sair dando glória, vai ficar ruim, hoje eu não tenho nada para comer, hoje falaram mal de mim, eu vou dar glória ao Senhor, porque esse trato aí é com Ele, eu pertenço a Ele, isso não vai me desviar do meu propósito com Deus, da minha caminhada. A gente não dá um dia para mudar o nosso modo de pensar, a gente continua todo dia repetindo a mesma maneira, o mesmo tipo de reclamação, mesmo tipo de atitude, e botamos a culpa em todo mundo está errado, inclusive Deus, mas eu não. E aí fica difícil de nós sairmos e avançarmos e a vida mudar. Porque o povo de Deus tem que caminhar pela fé. E se nós estivermos dentro desse mundo angustiante que está nos envolvendo todo dia, não estou deixando ser tratado para que gere fé dentro de mim. Eu dou mais ênfase a tudo que está se apresentando para mim. E aí isso apaga aquele fogo da fé que era para crescer, que é de dentro para fora. E a gente ainda fala, tem jargões, vamos orar, irmão, vamos orar que vai dar tudo certo. É da boca para fora, é lá dentro, é aqui dentro, é nas entranhas. É você lutando contra os teus medos, contra as suas angústias, contra tudo aquilo que está te levando, te empurrando para um lado, mas você, pela fé, você, eu vou agir diferente, porque o meu Deus está falando, para confiar nele. Eu vou reagir de outra forma, eu vou dar uma resposta diferente, mesmo que a situação eu não estou vendo solução, eu não estou vendo como chegar a resolver isso,
mas eu confio no Senhor e eu vou gerar fé dentro das minhas entranhas. Eu preciso dessa resposta. Eu preciso chegar e encher o coração do meu Pai de alegria. E é como isso? É crendo. Porque chega uma hora que a gente fica até assim, tu crê mesmo na obra de cruz? Será que se eu for mais fundo, se tu crê mesmo, por que tu não age como tal? Está entendendo, gente, como a coisa é profunda? E o Senhor quer nos mudar de dentro para fora? Até que ponto nós estamos convertidos? Porque aceitar Jesus como Salvador é um ato. A tua mão você levanta, mas ela está ligada ao seu corpo. E tudo dentro de você tem que mudar dali para frente. Amém. E às vezes, a gente, um exemplo, fumava, parei de fumar, então agora eu estou convertido. É só isso. Será que a obra de cruz se limita a algumas situações que você acha que é isso que é a conversão? Tem muito mais. Ele quer mudar as nossas estruturas, nosso modo de pensar e olhar as coisas, brotar fé dentro de nós, porque Ele não quer que a gente fique sofrendo, fique angustiado, que a gente possa viver, mas dando glória. Porque você acha que aqueles homens, aquelas mulheres iam para a arena para encarar aqueles leões, orando, adorando ao Senhor, porque antes algo dentro deles mudou, para você encarar e olhar para uma situação e falar assim, se é morte, se é vida, eu não estou nem aí, eu quero é Ele, eu quero é agradar a Ele, eu quero ser aprovado por Ele. Amém? E no capítulo 4, temamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda perecer que algum de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto que não ser acompanhada pela fé. Palavra sem fé, ela não traz transformação naqueles que a ouviram. Ora, nós, o que temos crido, entramos no descanso, tal como disse, assim jurei a minha ira que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Então, para aqueles que pela fé creram, vão entrar no descanso do Senhor. E a pergunta é, você está vivendo o descanso do Senhor? Amém. Você mesmo responde. Local de fé é um local de descanso do Senhor. Se você não está vivendo esse descanso, você tem que ser aperfeiçoado na sua fé. Nós precisamos melhorar, queridos. Tem muita coisa que o Senhor quer tirar de dentro de nós, que está nos atrapalhando a vivermos por fé. Deus nos ama de tal maneira que qual é o pai que quer ver um filho sofrendo? Qual é o pai que quer que o filho fique de castigo o tempo todo? Qual é o pai que quer ver um filho tirando sangue? Nem isso. Se pudesse trocar o braço para não ver o filho sofrer, vocês vão passar por isso. Então, Deus vê
os filhinhos amados sofrendo, fala assim: Deus, olha para mim, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo roubados, perdendo tempo, não estão descansando, porque vocês não olham para mim, que onde tem o refrigério, onde tem a paz, onde tem a alegria, a minha justiça. Sai com a tua justiça própria, deixa a minha justiça entrar. E aí o descanso está indo embora, o tempo está passando, aí de repente a gente olha a nossa história, olha a nossa vida, o tempo passou, quanta coisa se perdeu, e o inimigo dando palma, batendo palmas, porque está conseguindo roubar o nosso tempo, tirando a nossa paz. Qualquer historinha a gente acredita, passo do lado e alguém estava falando alguma coisa, jogou letra para mim, não sei o que, tudo me incomoda. Pastor passou, teve uma pessoa que, por acaso, eu passei 2 vezes na rua, né, o Isaac, né? E eu não vi, eu sei que é o Isaac, quando eu vi a foto, o Isaac, eu não vi, ele está revoltado comigo, chateado, não quer ir visitar a igreja, não vai, não vem mais, e eu tenho que ir atrás do Isaac, para resolver essas, está vendo? Mas são coisinhas pequenas, que a gente às vezes encara e nos rouba o nosso descanso, rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria, rouba tudo de nós, porque nós estamos mal resolvidos aqui dentro. Aqueles medos, aquelas preocupações que eu falei, sabe, aquelas traições, está tudo ainda aqui dentro. Eu não deixei o reino de Deus entrar para mudar aqui dentro, para dar espaço para a fé reine, e assim eu haja como tal. Porque por isso que se fala, essa geração do mimimi, tudo machuca, tudo dói, tudo me deixa chateado, é um tal de querer sair da igreja. Graças a Deus tem muitas igrejas, que assim você tem igrejas para ir, aleluia. Não é um problema sair da igreja, mas será que o problema não é a gente, é dentro de nós, de saber encarar as situações e ter, sabe, crer que o reino está aqui dentro, e o que o reino fala? Vai lá até o teu irmão, conversa e ajusta. Ah não, eu tenho vergonha porque existe aqui um trauma aqui dentro, que eu não quero encarar isso, porque eu tenho vergonha, eu fui traumatizado. Não deixa o Espírito entrar e mudar, e é isso que comanda a nossa vida. E o reino não entra, nós somos comandados pelos nossos desejos, pela nossa alma, pelas nossas frustrações, e não por fé. E a proposta do reino de Deus é vivermos por fé, é caminhar por fé, não por aquilo que eu acho, ou que creio, porque é assim meu achismo, porque a gente canta que diminua eu, que ele cresça. É essa hora. Cala-te, alma, cala tudo, ansiedades, angústias, cala tudo e deixa o reino, deixa ele prevalecer. É ele que tem que comandar, não sou eu. Amém? Amém. Mateus 14. Essa passagem todos nós conhecemos. Mateus 14, versículo 22. É a passagem que Jesus anda sobre o mar. Todos nós conhecemos, mas tem aqui algumas coisas que nós vamos tirar aqui de lição para a nossa vida. Logo em seguida, na minha versão, ali está falando insistiu. Na minha fala ordenou.
Logo em seguida, ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então aqui, uma coisa que eu queria destacar é o seguinte: Jesus não pediu, amados discípulos, vão na frente, que eu vou subir no monte, eu vou orar, vou despedir da multidão, e eu vou subir ao monte e vou orar. Ele não, ele insistiu, de outra vez, a minha fala, ordenou, ele mandou, vocês vão, sem mim, vocês vão, que eu vou alcançar vocês. O Senhor mandou, ele deu essa ordenança porque o mar não estava para peixe, como fala, o mar não estava legal, e ainda você encarar um mar desse, sem Jesus no barco, é difícil, né? Então, eu creio que os discípulos indagaram, peraí, mestre, poxa, mas nós vamos, seu Senhor, o mar não está legal não, entendeu? Que o mar, que era o lago ali, é o mar da Galileia, que é um grande lago, que as águas do Monte Hebron, né? Que é de gelo que desce essas águas que faz esse lago. Mas é um lago enorme, é mais ou menos 11 quilômetros de distância, né? O diâmetro, vamos dizer assim, de onde eles estavam para onde eles iam. E a palavra que diz, despedia a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Então assim, Jesus, vamos nos situar, no final da tarde, Jesus estava ali para orar e tinha despedido, mandou eles irem. Entrando no barco, já estava no meio do mar. Então eu diria mais ou menos que eles estavam 5 quilômetros mais ou menos no meio de distância, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, atingindo Jesus, porque veio ao contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Vamos lá, quarta vigília. Uma vigília tem 3 horas. Primeira vigília é das 18 horas até as 8, 19, 21. Segunda vigília, 21 Meia-noite. até meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às 3 horas. E a quarta vigília, das 3 às 6. Então está falando aqui, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Gente, vocês já pegaram o vento contrário no mar? Eu já peguei remando, é uma coisa horrível. E quem não estava remando também sabe o que é isso, ondas contrárias, é horrível. Quem está remando então, parece que você tem 100 quilos em cada braço, você fica exausto, vontade de botar tudo para fora, entendeu? Desânimo e tal. A gente chega, vê que esses homens aqui já estavam na quarta vigília, entre 3 e 6 horas da manhã, que Jesus já tinha liberado eles, mais ou menos 6 horas da tarde. Então esses homens estavam no mar, já sofrendo, há mais ou menos umas 9 horas ali. E aí Jesus vem entre as ondas e aparece para eles. É óbvio que até a gente, se tivesse olhado Jesus, ia falar, está amarrado, sai daqui, entendeu? Ia falar outras coisas. Claro, gente, é muito fácil a gente olhar e falar para eles, mas dentro da situação, uma situação terrível. Então eles fisicamente estavam abalados e emocionalmente não estavam bem. Então era natural de eles olharem aquela situação e achar que era um fantasma. E aí seguindo, no 26, os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Gente, eu vou te falar, isso que Pedro fez foi muita ousadia. Sabe aquela pessoa que fala antes de pensar? O cara não fala demais. Eu acho que Pedro é mais ou menos assim.
E naquele desespero, o pessoal achando que era um fantasma, Pedro solta essa pérola. E eu acho até que os outros discípulos até apostaram: vai afundar, vai morrer. Vamos apostar aqui para ele. Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. A fé é isso, queridos. Quando você está olhando para Jesus, você não tem medo, você não afunda. Mas quando a gente olha para a situação, o medo prevalece e você afunda. É simples. Ou olhar para Jesus, ou olhar para a situação. Você escolhe, eu escolho. A gente vai passar por situações quase todo dia que nós vamos ter o livre-arbítrio de escolher ou olhar para Jesus e confiar, deixar-se ter trabalhado aqui dentro, tirar o medo que está aqui dentro e caminhar sobre as águas, ou então afundar. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salve. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé. Entende como a fé é importante, queridos? É o balizador, é como se fosse um fundamento que a gente precisa, situação, é caminhar pela fé. Não tem outra escolha. Porque duvidaste? Os medos, as situações que estão aqui dentro que não são tratadas, vai nos levar para esse lugar de duvidar, de não crer, de não confiar, e aí a gente passa a murmurar, passa a ser reclamão. Já viu? Tem pessoas que a gente chega e fala assim: vai reclamar? Vai começar? Já está reclamando de novo? Porque daqui a pouco a gente fica nesse modo, fica só saindo da nossa boca reclamação, 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 e a pessoa nem sente. Aí precisa um do lado: de novo, já está reclamando, já está reclamando. Porque a gente não está exercitando, tirando aquilo que está aqui dentro, para que realmente eu possa viver pela fé, tendo outros olhos para aquela situação, crendo que o Senhor vai fazer a vontade dele, não a minha. Tem isso também, tá? A vontade dele, não a minha. Eu já vi pessoas falando assim: poxa, mas esse negócio de entregar para Deus, e se? E se? Esse se é, se não for da maneira que eu quero, a solução que eu estou vendo, e se? E se tiver que apertar mais um pouco para ser tratado, e se? Queridos, Deus quer nos esticar, Deus quer nos levar para situações que a gente não vai entender, mas que é preciso nós passarmos para a gente ser esticado e sermos aprimorados em fé. Em fé. Amém? Botei aqui outra situação que às vezes a gente tem que tomar atitude, crer coisas como está na palavra. Cedraque, Mesaque, Abednego foram homens que eles decidiram não se prostrar a estátua lá dos deuses do rei, porque a palavra dizia que não era para fazer isso. Lá Moisés, lá no Pentateuco já falava, e com base nisso eles não se prostraram. Então tem coisas que é
inegociáveis, porque está na palavra e a gente precisa obedecer. Ou nós estamos negociando? Segunda Coríntios 1:8, apertar só mais um pouquinho para depois aliviar. Paulão passou por uma situação que ele viu a vida dele indo embora. Eu espero que você nem eu seja tão teimoso a esse ponto. Passar por um aperto assim, para ser tratado pelo Espírito. 2 Coríntios 1, no 8 e 10. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até a vida desesperamos. De fato, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não, olha só isso, gente, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aleluia. Gente, eles passaram por uma situação tão extrema, que ele chegou a falar: a vida está, desesperamos da vida, tipo assim, a vida estava indo embora. Chegou no ponto que Deus deixou eles serem apertados de tal forma, para que eles não confiassem nele e confiassem no Deus que ressuscita mortos. Ao ponto que se eles morressem, seriam ressuscitados. Ao ponto que eles estavam ali de uma forma que, assim, olha, não temos mais esperança em nada, é só ele agora. Se ele fizer, fez; se ele não fizer, amém. Totalmente confiando. Às vezes passamos por situações que nos leva a esse ponto, que às vezes nós somos tão turrões, cabeça dura, e Deus tem propósito na nossa vida, e Ele aperta de tal forma para que você fique totalmente amarrado, para que você não atrapalhe, para que você veja a manifestação da glória de Deus. Só que é uma situação, querido, que é de muito aperto. Vamos obedecer para nos chegar nesse ponto, amém? Não precisamos passar por isso, coisas tão estreitas, coisas tão difíceis, coisas tão amargurantes, porque a gente não quer entender o que o Espírito está fazendo na nossa vida, que nós não abrimos a nossa mente para saber: Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer tratar. Trata, Senhor, eis-me aqui. Não precisamos passar por alguns apertos, não tem necessidade. Mas será que nós somos tão difíceis para o Espírito Santo trabalhar em nós? A gente não deixa. Sempre a gente é do nosso jeito, e a gente se afundando, ao ponto que você chega e não tem mais ar, eu vou morrer. Aí é essa hora que a gente entrega para Ele. Será que a gente precisa chegar a esse ponto? Por que nós somos tão difíceis? Vamos obedecer, vamos dar liberdade para o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Deixa Ele agir, por mais que a gente não entenda. Vamos viver pela fé. Deixa o Espírito Santo entrar e mudar o que precisa ser mudado. Aquilo que está te sabotando, não deixando o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Não precisamos sofrer. A nossa vida pode ser muito mais fácil. A gente que dificulta. O Espírito sempre está disponível para nós.
Ele sempre quer nos ajudar, nos proteger, nos orientar, mas a gente está fechado, porque tem que ser do meu jeito, porque eu acho, eu já sou grandinho, mas não é grandinho, como nós falamos hoje, palavra, ainda está manteiga, comendo manteiga e mel. Não dá para ter comida sólida, porque vai botar para fora, porque ainda não tem maturidade, não crescemos ainda, e não porque não deixamos ser tratados, estamos vivendo como criança, ainda turrões, se fechando para a voz do Espírito, igual um pai, não vai por aí, faça aqui, não vai por aí, vai, então vai, aí cai, se machuca, não era para se machucar. Olha a tomada, não bota o dedo, eu quero botar, não bota o dedo, não bota o dedo dentro, chora. Precisava chorar, tanto assim, sofrer. E a gente vive como criança, dando trabalho o tempo todo para o pai, porque a gente quer fazer sempre do nosso jeito, não do jeito dele. Que diminua eu e que ele cresça. Que eu viva através do Espírito Santo. Senhor, preciso trabalhar. Quero viver pela fé. É viver em confiança num Pai que é amoroso, um Pai que tem o melhor para nós, um Pai que quer o nosso bem, um Pai que nos escolheu, um Pai que separou essa noite para você estar aqui com chuva e tudo, porque Ele falou assim: eu quero desenvolver a sua fé. Eu quero tratar você, eu quero tirar de você aquilo que está atrapalhando o meu agir na sua vida, porque eu tenho coisas muito melhores, maiores para você, que você nem pensou e imaginou que poderia existir. Amém? Fiquem com essa palavra, em nome de Jesus. Nós vamos ser provados, querido. A boa notícia é essa. Pastor, boa notícia? Nós vamos ser provados. Não tem como o Senhor te instigar se você não for provado. Vai ter que passar pelo estreito. Vai vir vozes contrárias para fazer com aquilo que está aqui dentro, amortecido, travado pelo Espírito Santo, vir à tona. Para que venham os medos, para que você seja paralisado. Mas cabe a nós dar uma resposta: Senhor, eu creio. Isso não vai deixar me paralisar. Eu vou viver em fé. Eu vou caminhar. Teve uma passagem da Bíblia de um homem que recebeu uma palavra contrária dessa. E ele teve que decidir: Jesus ou as notícias contrárias. Você lembra de Jairo, o chefe da sinagoga? Foi até Jesus, a filha dele estava em Marcos 5 fala sobre isso, não precisa abrir. A filha dele estava muito enferma e ele vai até Jesus, e tinha uma multidão com Jesus. Ele chega ali e fala: minha filha está muito doente, peço, vá até ela e coloque e põe as mãos para que ela seja curada. Jesus começa a ir com a multidão em direção à casa de Jairo. Aí a gente sabe que no meio do caminho aquela mulher hemorrágica toca nele, sai virtude e ela é curada. Mas logo depois, do versículo 35, fala assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, quer dizer, de Jairo, a quem disseram: a tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Você vai escutar notícias: olha, não tem mais jeito. Por que tu está orando ainda? Já está morto. Já era, não tem mais jeito, passou o tempo. Você vai encontrar palavras contrárias para que você seja paralisado, para fomentar o medo que está dentro de você e você escutar
essas palavras. Só que Jesus escutou também aquilo que aqueles homens falaram. E aí eles falaram, ainda continuando no 35, a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Por que ainda está orando? Por que está insistindo? Jesus, porém, tendo ouvido estas palavras, Jesus se abalou? Jesus continuou com o mesmo foco. E essa é a proposta para nós, continuarmos com o mesmo foco, olhando para Ele. Jesus, porém, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Nós vamos passar por essa situação. Ou você vai dar ouvido àquilo que está dentro de você, as vozes contrárias, as ondas grandes, ou você vai dar ouvido à voz do Senhor Jesus. Não temas, creia somente. A decisão é nossa, querido. A bola está no nosso pé. Posso chutar para fora, posso chutar e fazer gol. E mais, como eu já sempre falei, ele tira o goleiro para ficar mais fácil para a gente acertar, para fazer gol. Vamos obedecer a voz do Espírito. Não temas, creia somente. A palavra para nós hoje é essa: não temas, creia somente. Ele está esticando a tua fé. Não creia, temas somente. Confia, exerça o reino de Deus. Exerça, vamos praticar o reino de Deus, e nós vamos ver a beleza de Cristo, nós vamos ver Ele se manifestando, nós vamos ver como Ele é real, e Ele é lindo, maravilhoso, e você cada vez vai se apaixonar por Ele, e você vai querer mais experiência, e vai ser uma fonte de água viva na sua vida, e nós não vamos viver mais caminhando ao lado do caminho, nós vamos estar no caminho, vivendo, sendo lavados pelas águas do Espírito, e aí sim nós seremos uma nova criatura, se transformando de glória em glória, eu colocando em prática a palavra e eu vendo a glória de Deus se manifestar, e aí eu colocando a palavra de Deus em prática e a glória de Deus se manifestar, e eu coloco a palavra de Deus em prática e eu vejo a glória de Deus se manifestar, porque quando vier eu vou lembrar a palavra do Senhor: não temas, creia somente, creia somente, creia somente. Deu uma ordem para as vozes contrárias que vão chegar, e essas vozes muitas vezes vêm daqui de dentro, te minando. Não deixa. Se tiver que escrever no teu quarto, na tua porta, no banheiro, no teu ouvido, bota: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Exercite a tua fé, se encha de fé, enche o teu coração, enche a tua vida, e você vai ver a manifestação do reino de Deus através da tua vida. Eu quero isso na minha vida. Eu fui muito confrontado, comecei a fazer essa palavra, e disse: Senhor, eu quero viver isso, eu quero viver isso. Ele vai nos esticar, mas a vitória é certa daqueles que vivem pela fé. O justo viverá pela fé. Tem justo aqui? Tem justo aqui? Vamos viver pela fé, queridos. Aleluia.
feliz.